não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E que foi concebido precisamente na intenção de que, ao obter o relaxamento mais profundo, o indivíduo permanecesse inteiramente consciente e atento. Quer dizer, um relaxamento que não... Bom, claro, você pode usar para dormir também, mas ele não foi feito para isto. Né? A ideia é manter a atenção ativa enquanto você se desliga de toda a agitação corporal e obtém um estado, vamos dizer, muito propício para penetrar em camadas mais profundas, mais permanentes, mais duradouras assim da consciência. O método é o seguinte: você evidentemente tem que ficar num quarto escuro, totalmente escuro, não pode ter luz nem nada, né, seguro de que não será interrompido, porque a interrupção, qualquer interrupção pode ser realmente muito má, quer dizer, muito prejudicial. Se tiver alguém na casa, você por favor avise: olha, não me interrompa durante X tempo. E a pré-condição para isso é você precisa conhecer um pouco, vamos dizer, a anatomia do esqueleto humano. Você tem que olhar pelo menos vários mapas, vamos dizer, do esqueleto. Você não precisa saber os nomes dos ossos, mas você precisa saber visualizar o esqueleto humano. Isso é muito, muito importante. E daí você fecha os olhos e você vai tentar imaginar a seguinte coisa. Vai pegar as junções e articulações de ossos, uma por uma, começando pelo topo da cabeça, depois vai descendo. E você vai imaginar que as junções dos ossos ou articulações, elas se separam um pouquinho, se afastam um pouquinho. Como nesse desenho, eu não sei se está claro isso, então, você acha que então, é isto? Quer dizer, aqui seria, vamos dizer, a articulação normal, aqui a articulação, vamos dizer, afastada. Você vai fazendo isso, articulação por articulação, junção por junção e articulação por articulação. Né? Partindo daqui, por exemplo, você sabe que tem uma divisão aqui no meio, ela separa um pouquinho. Né? Daí a da frente separa, aqui do lado também. Depois, vamos dizer, as vértebras, uma por uma, vai afastando. Quer dizer, como se o seu corpo estivesse crescendo, esticando um pouco. E você vai fazendo isso, vamos dizer, com muita atenção até chegar nos ossos dos dedos dos pés. Quer dizer, você não conseguirá fazer isso se você não estiver atento, mas você vai estar atento exclusivamente a isto. Então, quando termina, quando você chega nos dedos dos pés, você vai ver que você está... Agora, a sua atividade consciente está totalmente separada de qualquer estimulação sensível. E, ao mesmo tempo, você está muito consciente da presença do corpo humano. Não? Ao mesmo tempo em que você vai fazendo isso, automaticamente você vai ver a sensação de peso vai aumentar muito. Como se, vamos dizer, o seu corpo fosse, na medida mesmo do relaxamento, ele vai, vamos dizer, se apoiando, né, no chão, quer dizer, na cama, com mais densidade. Esse negócio tem um efeito tremendo. Né?
Eu inventei isso aí faz mais de 20 anos que eu comecei a trabalhar essa ideia. Eu inventei isso aí justamente para, vamos dizer, poder alcançar aquele nível de consciência relaxada, onde você vive uma espécie de um devaneio. Quer dizer, você está num estado que já vai se aproximar então, do estado de sonho, mas você está perfeitamente acordado. Né? Justamente neste estado que você vai ter as melhores ideias da sua vida. Entendeu? Você vai ver as coisas com muita clareza nesse ponto. Né? Só que eu recomendo que você não force nada, deixe as ideias aparecerem sozinhas e simplesmente as anote e guarde na memória para depois você trabalhar aquilo. Né? Então, isso aqui também sugiro que você, depois disso, que você se permita dormir. Quer dizer, você vai afundando no sono aos pouquinhos, mas entre o término do exercício e a entrada no sono, você vai ter, vamos dizer, um período de devaneio lúcido. O Silvio está pedindo para repetir a explicação do exercício. Deu uma travada bem na hora que você explicou. Então muito bem. Então houve um problema técnico. Eu vou pedir para explicar qual é a técnica do exercício. É o seguinte, você vai deitar num quarto escuro, lugar confortável. Você vai avisar as pessoas da casa para que não batam na porta, não te interrompam, desligue o telefone. Você tem que estar totalmente separado do universo exterior. E antes do exercício, você, por favor, antes de fazer a primeira vez o exercício, você, por favor, você pega um livro de anatomia e observe bem a estrutura do esqueleto humano. De modo que você possa visualizá-la com perfeição e saiba, né, quantos ossos tem onde eles estão. Você não precisa saber os nomes dos ossos, isso é perda de tempo, mas você precisa poder visualizar e, sobretudo, você precisa poder visualizar isso em você mesmo. Então você vai pegar cada articulação e cada junção de ossos, a começar pelo topo da cabeça, e você vai, uma por uma, imaginar que os ossos se afastam um pouquinho. Uma coisinha de nada. Né? Então, isso aqui é como a articulação, vamos dizer, normal, e aqui a articulação separada. O osso se afastou um pouquinho, mas é só um tiquinho, aquele tiquinho é mais do que suficiente. E você vai descendo, vai pegando articulação por articulação, junção por junção, e cada osso então se separa. Depois você vai pegando vértebra por vértebra, e assim por diante. Os braços, a articulação, né? Cada articulação aqui, cada articulação nos dedos também. Você vai para a cabeça, depois pescoço, né? Ombro, omoplata, aqui, os braços até a ponta dos dedos, depois você volta, pega todas as vértebras uma por uma e vai descendo. Né? Depois a bacia e assim por diante. Né? Até chegar nos dedos dos pés. Isso vai lhe dar um estado de relaxamento muito, muito profundo e ao mesmo tempo você está totalmente atento, você está totalmente consciente. Né? Se não tiver consciente, você não consegue fazer exercício. Né? É muito importante que, vamos dizer, a estrutura do esqueleto não seja visualizada, você não visualize ela como se estivesse no papel, como você vê, como se estivesse vendo fora. Você tem que ver a estrutura do seu próprio esqueleto. Claro que se você não tiver visto no papel, você não vai conseguir fazer. Tá certo? Mas na hora você esquece o papel, você vai olhar os ossos como estão em você mesmo. Né? Quer dizer, é o seu esqueleto real, é ali que está acontecendo esta separação. Quando você terminar, quando você chegar às últimas articulações dos dedos dos pés, você vai estar num estado de relaxamento muito profundo e ao mesmo tempo vai estar totalmente atento. Claro que 5 minutos depois você vai adormecer. Não tem a menor dúvida, isso aí é quase irresistível. Mas entre o término do exercício e a entrada no sono, você vai ter um certo momento de devaneio consciente, devaneio lúcido. E ali podem aparecer ideias muito boas. Mesmo que apareça só simbolicamente, anota e mais tarde você vai trabalhar aquilo. Vamos dizer, esse é o momento de você ter grandes ideias. Né? Então, a coisa que mais
impede a concentração e ingresso numa faixa, vamos dizer, de percepção, de intuição mais profunda, é exatamente a agitação corporal. Isso é a coisa mais óbvia, e é disso que você tem que se livrar. Mas, em geral, quando a pessoa se livra da agitação corporal, ela dorme. Então você tem que achar aí um intermediário, onde você está relaxado como no sono, mas você está perfeitamente acordado. Mesmo que você consiga permanecer acordado apenas por 5, 6 minutos, fala, bom, aí é mais do que suficiente. E você notará que quando você acordar, você vai passar novamente por esse estado de devaneio lúcido quando você sair do sono, onde você terá ainda a recordação do seu sonho, acompanhada da compreensão do sentido desse sonho. Porque não existe interpretação de sonho. Quer dizer, o sonho ele já é, por si mesmo, uma interpretação da realidade. O sonho é como se fosse uma obra de arte que você inventou ali no improviso. Né? E você inventou uma narrativa, você inventou um ritmo, você inventou uma melodia dos acontecimentos, uma sequência melódica de imagens, por assim dizer. Foi você que inventou tudo isso saiu de você. Né? Claro que pode ter onde é uma inspiração exterior. Inspiração exterior, por mais tarde nós veremos isso, que é um negócio que chama o famoso discernimento dos espíritos. Né? Quer dizer, da onde estão vindo os seus pensamentos, qual é a fonte última dos seus pensamentos. Quer dizer, elas vêm do seu próprio corpo, vêm das suas percepções, vêm do ambiente externo, vêm de uma influência recebida, né? Vem de uma influência angélica, demoníaca, etc, etc. Isso mais tarde nós vamos estudar. E isso aí, a Igreja Católica tem uma imensa tradição de estudos sobre isso aí. Um verdadeiro tesouro. Né? Então, nesta saída, você perceberá o seguinte: o sonho, na hora em que você o está sonhando, ele é perfeitamente inteligível. Quer dizer, o fato de você conseguir condensar certas experiências, sensações e memórias em imagens, significa que você já as está compreendendo de alguma maneira. Então, de certo modo, não faz nenhum sentido você interpretar o sonho, mas porque ele já é uma interpretação, ele já é uma condensação simbólica da experiência. E, evidentemente, o sonho diz alguma coisa. Tá certo? Agora, se você tentar interpretar, tentar espremê-lo, o que vai acontecer é que ele vai embora. Você vai conservar aquelas imagens, porque elas vão formar o seu vocabulário interno. Vamos dizer, por assim dizer, a sua mitologia pessoal. Então, o que importa não é você compreender, analisar o sonho. Porque para analisar você vai transpor aquela linguagem para uma outra. Você está apenas transpondo uma linguagem a linguagem do sonho para uma outra linguagem, que é a linguagem da teoria interpretativa usada. Tá certo? É evidente que cada teoria interpretativa extrai algo do sonho, mas extrai apenas aquilo que interessa a ela. Quer dizer, se você está, vamos dizer, procurando, por exemplo, freudianamente, você está procurando o jogo de impulsos entre o id e o superego, né? É isso que você vai encontrar. Se você está procurando arquétipos do inconsciente coletivo, como Jung, você também vai encontrar. Se você está procurando, né, a luta da vontade de poder com a sensação de impotência, que é um bocado do Adler, também é isso que você vai encontrar. E acontece o seguinte, tudo isso está lá. Então, de certo modo, você vê que a linguagem do sonho ela é infinitamente superior às suas várias interpretações possíveis. Quer dizer, o sonho ele não é para ser interpretado. O sonho é, como toda imagem, como todo símbolo, é como dizia Susanna Langer, é uma matriz de intelecções. Na medida que você vai conservando esta simbólica pessoal, ela vai te sugerir novas e novas e novas e novas intuições. Agora, se você toma esse material do sonho como objeto para você interpretar, você acabou de matar a virtualidade inspiradora que aquilo poderia ter. Tá certo? Então é apenas para colecionar essas imagens e com o tempo vão te inspirar muitas ideias. Do mesmo modo, esse mesmo processo é que eu uso, por exemplo, para quando eu leio literatura de ficção. Se você começa a interpretar a obra nesse sentido, naquele sentido, você vai ver que qualquer obra de arte você tem muitos ângulos diferentes pelos quais você pode encará-la. Cada um desses ângulos é legítimo em si mesmo.
e você vai obter uma interpretação que é coerente com aquilo que o ângulo adotado sugere, né? No entanto, se você fizer exatamente o procedimento oposto, quer dizer, você não vai interpretar a obra de arte, você vai usá-la como um aglomerado de símbolos, um orgânico de símbolos, com os quais você pode interpretar os acontecimentos subsequentes. Quer dizer, a obra de arte se torna uma ferramenta interpretativa, né? E não, em vez de ela se tornar um objeto. Quer dizer, que se você faz, ou do sonho, ou da obra de arte, um objeto de estudo, se você o objetiva, então, evidentemente, ele não tem mais aquela potência, vamos dizer, de uma força interior que vai te dar novas inspirações. Então, o certo não é propriamente interpretar a obra de arte, mas usá-la como instrumento interpretativo, vamos dizer, da realidade e, sobretudo, como instrumento para a condensação simbólica de outras percepções que você for tendo ao longo do tempo. Então, com o sonho é para fazer a mesma coisa. Muito bem. Feito isso, o nosso segundo assunto aqui é o seguinte. É evidente que à medida que vocês vão assistindo às aulas desse curso, vocês vão também lendo as transcrições e também leem outros materiais escritos por mim, que estão à disposição ou no próprio site do seminário, ou na minha página, ou em livro, ou sei lá, qualquer outro lugar, apostila, alguma coisa assim. É claro que se não tivessem lido essas coisas, não teriam nem o interesse de assistir esse curso. Tá certo? Então, eu achei que eu deveria dar alguma orientação aos alunos sobre o que é o conjunto desses escritos e desses documentos que eu fui colocando em circulação já há quase 20 anos, porque você vai ver que, editorialmente falando, a coisa não tem organização nenhuma, quer dizer, uma série de notas esparsas, transcrições, artigos de jornal, etc, etc. E aquilo, no fim das contas, não deu um caos. Quer dizer, dentro desse caos, você tem vários momentos que te dão, vamos dizer, intuições, que te esclarecem alguma coisa, mas você não consegue pegar a forma do conjunto. Talvez até consiga, talvez até entreveja, mais ou menos, né? Mas, então eu achei que eu devia contar para vocês mais ou menos o que eu estou tentando fazer com todas essas coisas. Esse curso, no fim das contas, ele é uma espécie de uma condensação de um trabalho desenvolvido desde há muito tempo. Quer dizer, estou tentando compactar tudo e dar a esse conjunto, vamos dizer, uma forma e uma função pedagogicamente útil. Essa é a ideia. Então, quer dizer, alguma explicação sobre os escritos anteriores, as apostilas anteriores, eu estou, de certo modo, devendo para que vocês saibam como usar este material dentro do contexto deste curso. E, naturalmente, só existem duas maneiras possíveis de eu dar um senso de unidade para essa coisa. Ou eu tenho que fazer uma exposição sistemática e encaixar esses vários pontos dentro esses vários escritos, esses vários fragmentos dentro de uma estrutura sistemática, o que no momento é impossível. Eu só pretendo fazer isso daqui a uns 10 anos, se for o caso. Ou então dar uma certa perspectiva histórica, quer dizer, quase autobiográfica, quer dizer, o que eu fui tentando fazer, quer dizer, o que eu estava procurando, o que eu estava perguntando e quais são as vias de resposta que eu fui procurando. Né?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.